Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando para ouvir a Nossa Senhora. Vamos colocando em silêncio e também nós vamos colocando em meditação. Vamos meditar a palavra, vamos meditar também a mensagem de Nossa Senhora, vamos meditar também sobre a nossa fé, sobre a nossa devoção a Nossa Senhora. E vamos também ver como está a nossa fé e por que de tudo isso que está acontecendo no mundo, o que o nosso Senhor e nosso Deus tenha a nos mostrar através da sua palavra. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo, a todos que estão nesse momento vivendo um encontro com nosso Senhor e nosso Deus e fazendo a sua conversão, fazendo a sua devoção à Nossa Senhora e se colocando como filhos e filhas do nosso Senhor e o nosso Deus. Meu muitíssimo obrigado. Tem aí também nos comentários, você pode fazer o seu comentário, deixar o seu joinha, deixar o seu amém, porque isso é muito importante para que a gente possa alcançar mais povo, mais filhos e filhas do Senhor Jesus, que precisa fazer o encontro verdadeiro com Ele. O objetivo desse canal é fazer você se interagir com nosso Senhor, o nosso Deus, você fazer a sua reflexão, você se sentir à vontade em fazer verdadeiramente a sua conversão, o seu encontro pessoal com nosso Senhor e o nosso Deus, assim como fez Saulo de Tarso, a caminho, que ele foi fazer o seu serviço e ali ele teve esse grande encontro com nosso Senhor e nosso Deus naquele caminho de Damasco. Vamos então nos colocar diante do nosso Senhor e nosso Deus a nossa caminhada, assim como Saulo se transformou em Paulo, fez a sua conversão, o seu encontro verdadeiro, possamos também fazer este encontro. Amém? Vamos invocar a Trindade Santa no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje Nossa Senhora vai trazer para nós a vontade de Deus. E a leitura bíblica vai ser Ezequiel 17, do 22 ao 24. Vai dizer assim: Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei do principal dos seus renovos. Cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Você que tem o livro, é o livro da 25ª edição, a Sacerdotes Filhos Prediletos de Nossa Senhora, e que vai estar nas páginas 514. Se você não tem o livro, acompanha comigo. A vontade de Deus. Tongo, Itália, 8 de dezembro de 1984. Festa da Imaculada Conceição. Hoje participei, hoje participai, filhos prediletos, da alegria do paraíso, que exulta ao contemplar a vossa Mãe Celeste, tão cumulada de privilégios, de graça, de plenitude, de santidade pelo seu Senhor, de quem se sente a mais pequena serva. A inserção de toda a mancha do pecado, mesmo do pecado original, tornou a minha vida um puro reflexo da vida de Deus. Assim, a minha alma foi cumulada de graça e as suas potências orientaram-se sempre para corresponder de maneira perfeita ao desígnio divino. A minha mente abriu-se para procurar e amar a vontade de Deus, e o meu coração procurou cumprir com alegria e completo abandono só a vontade divina. Este é o caminho que hoje vos quero indicar também a vós. Se quereis seguir a vossa Mãe Celeste,
no seu desígnio de pureza imaculada e de santidade. A vontade de Deus, eis o caminho em que se realiza também para vós a vontade santificação, a vossa santificação. A vontade de Deus que caminheis na vida pela estrada de um seu conhecimento cada vez mais perfeito, que é a palavra de Deus, seja o alimento cotidiano com que alimentais o vosso espírito. Procureis esta palavra na Sagrada Escritura. Saboreai toda a sua beleza no Evangelho do meu Filho Jesus. Através da sabedoria que vos dou, eu vos levo a compreender mais profundamente o segredo das Sagradas Escrituras, a fim de a poderdes penetrar, saborear, guardar e viver. A palavra de Deus fez-se carne e vida em Jesus Cristo, que é a revelação do Pai, a imagem da sua substância e o reflexo de sua glória. A vontade de Deus só se realiza em vós se seguirdes com amor e com total confiança o meu Filho Jesus. Jesus deve ser mais amado, escutado e seguido por vós, seus irmãos, seus ministros e meus filhos prediletos. Quanto mais penetrardes no mistério profundo do seu amor divino, como nunca como deixa eu voltar de novo. Quanto mais penetrardes no mistério profundo do seu amor divino, como numa fornalha de fogo, tanto mais sereis purificados dos pecados, da fragilidade, das misérias e de toda a vossa impureza. Se amardes e seguirdes Jesus, também vós seguireis sempre pelo caminho de uma pureza imaculada e de uma grande santidade. Quando vós acontecer cair novamente no pecado, a sua misericórdia liberta-vos e restitui-vos a vida de graça e de intimidade e de íntima união com Ele no sacramento da reconciliação. Quando sois tomado pelo desânimo e o vínculo de união que se estabelece com Ele na oração e especialmente na Eucaristia, vós dá força, infundindo em vós novas energias de bem. Quando a aridez vos ameaça a comunhão com Ele, vos abro a nova e profunda experiência de amor e de alegria. Então, também vós realizeis a vontade divina, que é viver para conhecer, amar e servir o Pai, numa profunda intimidade de vida com o Filho, cujo mistério vós é revelado cada vez mais na sua plenitude pelo Espírito Santo. Respondereis assim ao desígnio que tenho sobre vós, para o triunfo do meu coração imaculado, que só se realiza no reino de amor, da justiça e de paz do meu Filho Jesus. Pela sua divina misericórdia, o mundo será será lavado de todo o mal, do pecado e da impureza, de modo que assim renovado possa
cantar novamente a glória do Senhor. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Vamos para a leitura de Ezequiel. Ezequiel 17, capítulo do 22, capítulo 17, versículo do 22 ao 24. Ezequiel, capítulo 17, versículo do 22 ao 24. Se você tem a Bíblia, vamos também acompanhar por aqui. Depois você realiza a leitura na Bíblia. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei um broto do topo do cedro, e o plantarei. Do principal dos seus renovo, cortarei o mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará frutos, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda plumagem. À sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o diz e fiz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora, ela vem falando, é exatamente desse momento de fazer a vontade do Senhor. Como nós podemos compreender tudo isso? A vontade de Deus estabelece plenitude em Maria Santíssima. A vontade de Deus é que todos nós sejamos santos, sejamos livres do pecado. Mas se colocar diante como Maria se colocou, ela foi escolhida, ela foi preparada para esse momento, mas não foi tirada dela a sua escolha. Ela teve a escolha de dizer sim ou dizer não. Ela teve o seu livre arbítrio, assim como nós. Como Maria, ela decidiu ser a mãe do Senhor, a mãe do Salvador, como Deus a já vinha preparado desde a criação. Então ela teve esse momento da escolha de dizer sim. Se Maria dissesse não, Deus não iria tirar dela o que ele deu. Simplesmente ela poderia então recusar aquilo que Deus deu, a graça que Deus deu para ela. Assim somos nós. Nós também recebemos essa graça. Adão e Eva receberam a graça, mas só que eles rejeitaram a viver na graça, a viver na santidade, a viver longe do pecado. Então Nossa Senhora, ela vai mostrando que a vontade de Deus é que nós sejamos santos, buscando a santidade, buscando a fugir dos pecados. E se a gente fugir dos pecados, a gente pegando a palavra, vivendo da palavra, começando a alimentar da palavra e da oração, a gente vai começando a viver esse momento de santidade, a viver aquilo que Deus quer conosco. É como a gente se colocar diante de uma fornalha bastante quente. Ali a gente pega a pedra de ouro bruta e vai modelar diante da fornalha, diante do fogo. E você vai transformar essa pedra bruta em uma joia, em um anel, em uma coisa que você vai ter aquele brilho, você vai ver, né, aquela coisa se transformar, aquela pedra bruta se transformar algo gracioso aos olhos. Então, quando a gente se coloca na palavra de Deus, é dessa forma. Deus vai nos modelando de uma forma que o mundo vê a gente como uma pessoa de Deus, uma pessoa verdadeira e santa, uma verdadeira pessoa
santo e santa do Senhor, homens e mulheres. Não é muito difícil, porque Nossa Senhora ela disse que quando a gente voltar a cair no pecado, a gente possa reconciliar novamente com Deus. Podemos pedir perdão, podemos ir ao sacramento da confissão. É por isso que a igreja tem todos os sacramentos e é preciso a gente conhecer os sacramentos da igreja. E os sacramentos da igreja, da confissão, nos leva à reconciliação com Deus. E assim a gente volta ao estado de graça. E assim a gente estando no estado de graça, a gente vai fortalecer pela palavra, pelo Santo Evangelho. Quando a gente é assim, faz o Evangelho o nosso alimento, faz dos ensinamentos de Cristo a nossa vida, não tem como a gente voltar atrás. Né? Não tem como a gente cair. A gente só tem que ser fortalecido. Mas é preciso viver nessa graça. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida, que nós fugimos do pecado, que nós estejamos sempre em estado de graça, em plenitude da santidade, buscando sempre. É Ele que vai fortalecer, é Ele que dá essa graça para nós, mas nós precisamos buscar a essência que está na palavra do Santo Evangelho, que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus. Assim como Maria, ela decidiu, ela tomou a decisão. E quando Maria tomou a decisão, ela não se importou com o que o povo falou dela. Porque naquela época, quando a mulher engravidava, antes do casamento, e principalmente naquela situação em que José não estava, é como se fosse um adultério. Ela poderia perder a vida. José poderia entregar ela e ela poderia ser apedrejada até a morte. Quando nós nos colocamos em fazer a vontade de Deus, nós também somos ridicularizados pelos nossos amigos. Nós também somos assim de uma forma debochadas, né? A gente vê uma forma assim de que a gente não quer isso pra gente. A gente não quer esse deboche e às vezes a gente não aceita, né, a vontade de Deus na nossa vida. A gente não quer perder os amigos, a gente não quer perder, né, o nosso status, a nossa, como que eu posso aqui colocar, a nossa vida de outrora. Mas é preciso. Quando a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente inicia nesse caminho. Um caminho que não tem volta. É um caminho a seguir de uma maneira firme, como Maria. Depois que José aceitou ela, e ela ainda planejou tudo, deixou a sua casa toda bonitinha, toda organizadinha para o nascimento do menino, organizou tudo, fez tudo, e aí Deus tira ela, já perto dela dar à luz, e coloca ela para caminhar em cima de um lombo de um jumento semanas, dormindo no relento e fazendo a vontade de Deus. A caminhada nossa, que nós fazemos também na nossa vida, dos sofrimentos, das dores, a gente vai vendo tudo isso nesse interlaçado Evangelho. Porque é o Evangelho que nos mostra isso. É a palavra que nos indica. E quando a gente vê todo esse sofrimento, toda essa entrega, a gente vai vendo também que foi recusa. Fecharam-lhe as portas. E ela se entregou completamente ao Senhor e ao nosso Deus. E aonde que ela foi ter o filho? Em um lugar desprovido do nada, não tinha nada. Ali só tinha, ali guardado ali animais, era um estábulo, era uma gruta, era tudo ali, não tinha nada para que o seu filho viesse ao mundo.
Assim também a gente vai vendo essas pessoas que estão fugindo da guerra, essas pessoas que estão tendo os seus lares destruídos, estão desprovidos de tudo ou nada. A gente vê as pessoas nas ruas que dormem no relento, desprovido do nada. Assim Jesus, ele quis que nós possamos ver a realidade da vida nua e crua, que o Evangelho nos ensina. Uma criança em que nasce dessa forma, desprovida do nada, a gente chama de quê? Qual é o nome que a gente dá a essas crianças de rua? Qual é o nome que a gente dá a esses adolescentes? Qual é o amparo que a gente ampara? A gente precisa rever a nossa fé em Cristo, o que Ele nos mostra no Evangelho, o que Ele quer com a nossa realidade, a nossa fé. Então é preciso que, quando a gente cair no pecado, é preciso que a gente levante forte, levante cada vez mais forte, para que o Evangelho nos dá essa força. Depois dali, Maria ainda fugiu para o Egito. Ela não ficou, ela levantou às pressas e fugiu. Quantos estão aí fugindo até o dia de hoje? Fugindo da seca, fugindo da fome, fugindo da repressão política e buscando sobrevivência. Os refugiados de guerra. Então, tudo isso a gente está vendo acontecer, porque o Evangelho é bastante claro, nos mostra a vida real. Por isso que a gente precisa orar mais, que a gente precisa ter mais um sentimento de culpa para com Deus, para que essas coisas estejam acontecendo. Falta a nossa oração a essas pessoas para que elas se convertam. Falta o nosso abrir a mão para essas pessoas. Mas parece que a gente fecha cada vez mais as portas dos nossos corações. Quando Maria e Jesus batem a porta, a gente não está querendo abrir. Estamos sempre fechando. E é preciso abrir. Quando Jesus ele vai mostrando o caminho, a gente precisa estar atento. A gente precisa obedecer, ser obediente àquilo que ele nos fala no coração quando nós estamos em oração, em profunda oração com ele. Na palavra, naquele povo, eles estavam vivendo ali também o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele estava em um momento de fraqueza, porque a sua fé já não era tanto mais assim. Ele já não tinha uma firmeza em nosso Senhor e nosso Deus. Então, por isso que Deus vai dizer a ele essa parábola. Se você ler o capítulo todo, você vai compreender que o próprio Deus ele fala para Ezequiel que aquele povo está numa fraqueza, que ele reuniu aquele povo em uma fortaleza como um cedro. Ele é o cedro, ele é a árvore que todos ali se refugiam. Mas só que agora aquele povo está trocando aquela árvore, aquele cedro, por uma outra árvore, a árvore da confiança no humano. Eles começaram a buscar, então, aliança em humanos para vencer as batalhas do dia a dia. As batalhas contra, outros povos, para que eles não pudessem ser escravizados. Quantas vezes nós também enfraqueamos a nossa fé e buscamos aliança em outras coisas, nas coisas do mundo.
E o próprio Deus vai mostrando que nós criamos, né, essa esperança. Essa árvore é a esperança. Nós tiramos a esperança de Deus, que nós temos em Deus, a nossa fé, e colocamos em outro lugar. Aí a gente acha que essa árvore, essa sombra, essa fortaleza nos alimenta, né? E Deus vai dizer que não. Deus vai dizer que ele seca essa árvore. Essa árvore jamais poderá dar fruto, essa árvore jamais poderá te fortalecer. Sem Ele, nada, nada tem vida. Nada tem vida. Ele vai mostrar que aquele povo que estava quebrando a sua aliança, que estava saindo ali da fé e colocando no homem a sua confiança, ele ia secar essa árvore. Ele ia tirar, ele ia levar aquele povo para a Babilônia, jogar lá. E ele ia depois pegar aquele povo, aquela árvore que foi secada, ele ia tirar um broto, e ele ia plantar novamente. Ele ia tirar aquele povo da Babilônia, ia regressar novamente para Jerusalém. Ele mostra uma parábola aonde nós precisamos nos encontrar hoje. Com a nossa fé. Com a nossa fé nele é fazer a vontade dele. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, por dificuldades, é nele que a gente fortalece. Se é a vontade dele, precisamos fazê-la. Por que procurar outros meios se ele está na Eucaristia? Se Jesus Eucarístico está lá, basta você ir até ele. Basta você ir na Santa Missa e se doar à oração da Santa Missa. Celebrar junto com o Padre a Santa Missa, porque nós celebramos. Assim nós damos a resposta, nós cantamos os salmos, nós pedimos perdão. Nós unimos a nossa oração com a oração dos anjos, em louvor e honra ao Senhor e Deus. Quando nós cantamos Santo, Santo, Santo. Então, o que mais a gente precisa fazer para interagir verdadeiramente ao nosso Senhor e nosso Deus? Sei que a igreja está praticamente bagunçada, está caindo aos pedaços, mas a oração da Santa Missa, por mais que o padre, por mais que o bispo, não está em estado de graça como Nossa Senhora quer, ali está presente o Espírito Santo que renova todas as coisas. Ali está quem manda. Ali está o verdadeiro broto que o Senhor plantou. Está a verdadeira árvore, está o verdadeiro cedro. Está o próprio Cristo. É essa fé que Nossa Senhora quer que a gente tenha pela Santa Missa. E por Jesus Eucarístico. Qualquer outra coisa que você possa fazer é uma árvore que vai secar. Fora de Cristo, nada prevalece, vida nenhuma. Diante dele, tudo se renova, tudo se faz. A árvore seca é aquele que não tem fé. Mas aquele que busca para aquele outro, para aquela árvore seca, o Cristo Jesus dará a vida, ressuscitará nele a fé e a verdadeira esperança, a verdadeira vida, que é com ele que nós tem a vida e que a vida prevalece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,
que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Meu muitíssimo obrigado, você que chegou até aqui. Que essas palavras toquem seu coração, que essas palavras toquem seu espírito e que você possa fazer um encontro verdadeiro com nosso Senhor e nosso Deus. Deixe o seu amém, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, porque essa vontade de Deus é que nós sejamos santos. E nós podemos ser santos somente com Ele. Sozinho, jamais. Sem a palavra, também jamais. Sem a nossa fé, sem a nossa busca, sem a nossa essência de Cristo, jamais podemos ser santos. Busque a santidade. Ela está na Santa Missa, toda vez que é celebrada. Até um próximo encontro. Fique com nosso Senhor e nosso Deus. Que essa graça venha por a intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, que Ele, que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.